Olá, querido, olá, querida, que bom que você chegou até esse vídeo e hoje nós teremos uma meditação toda especial para você, tá? Não sei se você já está sabendo, mas a nossa meditação está sendo tirada dessa meditação geral aqui, tá? Devocional, Vislumbres da Eternidade, tá? Então hoje, 7 de janeiro, o título da nossa meditação, Poema de Amor. E o verso está em João 19, 30, tá? Então, capítulo 19 de João, verso 30. Mas antes, quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Deixa o teu like, compartilhe com mais pessoas essa meditação, porque ela vai ser uma meditação muito importante. Então, vamos lá então? Bem, o verso diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A meditação, ela vem contando de que existe um poema, tá, que o autor denominou de o poema mais longo da história. Para você ter ideia, esse poema ele tem 180.378 versos. E ele basicamente fala algo sobre violência, tá? Então o autor diz que é um poema longo, talvez o mais longo da história. Mas ele diz que um dos poemas mais longos da história, né? O discurso mais longo da história é o discurso de Satanás. Porque o discurso de Satanás, até os dias de hoje, é falando que Deus não merecia ser adorado, não merecia ter o centro das atenções, porque a meditação diz que o Satanás ele tem esse discurso porque há séculos ele vem dizendo que Deus é injusto, que só tem aparência de bondade e que não deveria ser o soberano do universo. Então, Satanás, ele até hoje afirma que Deus só tem aparência de bondade, mas Deus não é bom coisa nenhuma. Na verdade, ele diz que Deus é injusto. Bem, ele tenta nos convencer de que não há futuro, que temos de aproveitar o presente, que precisamos ser os nossos próprios deuses, que devemos lutar por nós mesmos, pois os outros pouco importam. E diz mais, muita gente, na verdade, relata isso, né? Pensa que é assim mesmo, pensa como Satanás pensa, né? A meditação, ela diz que, mas na verdade não é assim, diz a meditação. Jesus veio a este mundo para demonstrar como o Pai realmente era e para sintetizar a grandeza de sua bondade. Por onde ele passava, havia milagres, sorriso, esperança. Aonde quer que ele fosse, a luz surgia e a verdade era abraçada. E como se isso não fosse suficiente, decidiu escrever o maior poema de amor jamais recitado. Qual foi o poema de amor que Jesus recitou? Você vai ficar sabendo agora. Diz mais a nossa meditação. Em apenas uma palavra, ele reuniu todas as emoções e todas as paisagens. Em apenas uma só palavra, pendurado na cruz, Jesus então recitou o poema. E o poema foi o seguinte: está consumado. Veja que poema de poucas palavras, mas de grande significado. O poema que Jesus recitou ali, está consumado, foi um poema de amor. Está consumado foi por mim, foi por você. E a meditação, para finalizar, ela diz assim: ao contemplá-lo, ao ouvir a poesia de sua vida e sacrifício, nos convertemos em sua testemunha. Que nosso viver seja um poema de amor a Deus e que nosso testemunho constante declare: este caminho somente Ele percorreu e salvou o mundo. Que poema impactante, não? Esse é um dos maiores poemas, na verdade, o maior poema escrito por Jesus quando andou aqui nessa terra. Está consumado, morreu por mim, morreu por você. Qual a razão disso? Para assumir
a penalidade que era minha, ele tomou sobre si, e para que eu tivesse direito àquilo que ele tem direito, que é a vida eterna. Eu não sei quais são as suas lutas nem as suas dificuldades, mas eu quero te dizer nesse momento que Jesus, ele não se esqueceu e nunca se esquecerá de você. Vamos orar então? E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas e também de se inscrever no nosso canal. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, obrigado. Obrigado pela palavra estar consumado. Obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai querido, pelo teu corpo ali pendurado naquela cruz. Obrigado porque a demonstração de amor chegou até nós e nos alcançou. Tome a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Maranata.